Oi pessoal, hoje o Cultura da Roça está num pomar de plantas de abacate, o abacateiro. Aqui nós temos uma planta da variedade Ouro Verde, um dos abacates mais comercializados e conhecidos principalmente no sul do Brasil. Esta aqui é uma planta enxertada, ela tem em torno de 7 anos, mas hoje nós queremos, em relação ao abacate, ajudar vocês em duas questões. Sendo a primeira, para quem tem uma planta como esta ou um pomar como este no seu quintal ou um pomar já de cultivo comercial. Qual é o momento que eu posso fazer a colheita do meu abacate? E a segunda questão, aí esta se expande para todos que são consumidores da fruta do abacate, qual é a forma que eu posso saber o ponto de maturação do abacate. Ou seja, se eu vou num supermercado, numa fruteira ou mesmo na feira, como eu posso saber se o abacate está maduro, se ele está verde, se ele está próximo do ponto de maturação? Estas são as duas questões que nós queremos ajudar vocês neste vídeo. Não é inscrito ainda? Por favor, se inscreva, ative o sininho para que vocês possam receber os nossos vídeos, que a cada semana lançamos um vídeo novo, um vídeo técnico, cultural ou histórico para vocês. Então, primeiramente, o abacate hoje está se difundindo cada vez mais pelas suas propriedades em relação à nutrição, ao seu óleo, que está aumentando o seu consumo, está ganhando mercado, sendo que hoje ele já está competindo de certa forma com o azeite de oliva, pelas suas propriedades nutricionais. O caroço, já há muito tempo, já se sabe das suas propriedades, que podem ser utilizadas como antioxidante, deixando ele em infusão de diferentes formas de preparo. O abacateiro ele é uma planta americana, especificamente os primeiros relatos descendem da América Central e da região andina, mas hoje ele está em praticamente todos os lugares do Brasil, principalmente de norte a sul. E como nós temos uma grande variedade de plantas, nós temos uma certa dificuldade em saber qual seria o ponto exato de colheita do nosso fruto. Diferente de outras plantas, de outros frutos, o abacateiro ele nos dá poucos sinais externos no seu fruto do ponto de maturação. Como a maioria dos abacates comercializados ele é da coloração verde e verde escura, a cor dessa casca não vai modificar como de outras frutas. Então, pela coloração da casca, diferentemente de outras, dificilmente isso vai nos ajudar. Em alguns casos, nós temos abacateiros que vão, quando chegam próximo ao seu ponto de maturação, vão chegar a uma coloração violeta ou mesmo roxa, e outros ainda que são verde claros, eles podem chegar a uma tonalidade amarelada. Por outro lado, nós temos diferenças na polpa, na coloração da polpa do abacateiro, variando desde um verde intenso até uma coloração mais amarelada. Da mesma forma, a consistência da polpa ela pode ser mais rica em sais solúveis ou então mais concentrada em óleo. Também essa é uma diferença. E por fim, nós temos a diferença do tamanho do caroço e do tamanho e formação dos frutos. Todos esses dados que eu acabei de apresentar são importantes na escolha de quem quer ou está pensando num cultivo comercial de abacate, porque dependendo da finalidade, a escolha das variedades serão importantes no objetivo final de vocês. Mas então, o que poderia ser um indicativo de ajuda para a gente saber o momento de colheita do nosso abacate? Um dos sinais está no tamanho dos frutos. Se nós temos uma noção do tamanho do fruto da variedade que a gente está cultivando, isso pode ser um indicativo. Nas variedades, como eu falei, que vão se tornar
violeta ou roxa ou amarelada, isso é um indicativo de que nós chegamos perto do ponto de colheita. A outra questão é se nós encontrarmos alguns frutos no chão, que eles caíram de forma natural, claro que se não houver um temporal, um vento forte, mas se eles caíram naturalmente, eles se desprenderam da planta, isso é um indicativo de que nós estamos também chegando próximo do nosso ponto de colheita. Então, no momento em que acontecem as primeiras quedas naturais dos frutos, isso é um indicativo forte de que o ponto de colheita está próximo. Outras variedades ainda, se a gente sacudir o fruto, ele vai apresentar o caroço descolado da polpa, ele fica solto dentro do fruto. Então esse também é um indicativo da gente saber que está perto da nossa colheita. Então, sabendo dessas questões, já temos alguns indicativos que podem nos ajudar. É claro que se vocês têm diferentes plantas, e isso nós sabemos que vai ser fundamental pela questão da polinização cruzada que estas plantas exigem, vocês precisam ter um caderno de campo ou uma anotação em algum lugar de todos os anos para que vocês possam saber a época de colheita que aconteceu a primeira colheita e assim sucessivamente. Possivelmente, sabendo o período de floração da planta e cuidando o espaçamento entre a floração e a colheita, vocês vão ter um forte indicativo para que todos os anos vocês façam a colheita nessa época ou próximo a ela. Uma outra questão, quando vocês ainda estiverem em dúvida, mesmo que tenha acontecido a queda dos frutos, vocês tentem com um pequeno movimento ver se o fruto solta fácil o pedúnculo do galho. Se isso acontecer, vocês podem ter a certeza de que a colheita pode ser iniciada. Então esses são indicativos fortes para que a gente faça a colheita no período certo, e uma vez anotando esse período, vocês têm uma base para as próximas colheitas. A segunda pergunta: como eu sei que o abacate está maduro ou não? A maioria de vocês vai dizer não, é muito simples, é só pegar e apertar. Pois bem, a colheita é um dos momentos, uma atividade que é considerada mais problemática dessa cultura. Por quê? O abacate, a fruta, ela é muito sensível. Então, pancadas, quedas, batidas, são tudo indicativos que lá na gôndola do supermercado, da fruteira, na feira, ou depois que a gente traz o abacate para casa e termina a maturação dele, ele vai apresentar aqueles pontos escuros que não poderão ser aproveitados ou rapidamente vão fazer o nosso fruto apodrecer. Esse é um dos indicativos que a gente precisa cuidar bastante da colheita. Depois da colheita, nós podemos deixar o abacate descansando em uma bandeja ou então em outro ambiente, mas claro que não na geladeira, que vai demorar muito mais. Podemos enrolar ele em jornal, deixar próximo na nossa fruteira com bananas ou maçãs, que vai acelerar o ponto de maturação dele. Mas para que vocês não façam esse procedimento de apertar, porque isso vai machucar e vai estragar o abacate, nós temos uma dica importante. Quando se faz a colheita, vocês deixam um pequeno pedacinho do pedúnculo no fruto. Para quê? Quando o abacate está maduro, com um movimento leve, sem fazer força, vocês deem uma pequena puxada nesse pedúnculo. Se ele desprender com facilidade, vocês podem ter a certeza de que o abacate está maduro, pronto para ser consumido. Sem vocês apertarem, sem vocês estragarem, e se mesmo assim não quiserem levar o abacate para casa, vocês vão deixar ele em condições para a próxima pessoa que vai querer consumi-lo. Certo, gente? Duas dicas importantes, por favor, repassem a quem não sabe.
e esperamos ter novamente ajudado vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.